Não faça isso, hein? Não faça isso, não vai perder o seu tempo assistindo Seleção Brasileira. Chega aí com o Thiagão que você ganha muito mais. Separei uma resenha aqui bacana de um vascaíno que fez o dever de casa e a gente vai passar aqui falando da experiência, da carreira de Admar Lopes e tudo que ele pode contribuir com o nosso Vascão. E claro que vamos falar da partida de quinta-feira contra o São Paulo. Detalhe, o São Paulo contratou um atacante do Cruzeiro, né? O Dineno, que não joga desde agosto do ano passado. Tá registrado e pode fazer a sua estreia amanhã. Você, como bom vascaíno que é, sabe que o Vasco adora esse tipo de coisa, esse tipo de história. Então, Diniz, esse São Paulino que eu vou trazer aqui é muito seu fã, Diniz. Então, atenção, hein, galera? Vamos lá. Além, família, de destacar aqui também algumas resenhas, né, sobre o Ryan, GB, Estrela, David. Então, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui essa possibilidade para o jogo de quinta-feira, família. Thiagão, o Vasco precisa de um reserva para Pablo Verrete. Então, tá na tela, ó. O atacante GB ficou de fora da partida do Sub-20. Então, é bem provável que ele esteja à disposição de Fernando Diniz para o jogo contra o São Paulo no Brasileirão. Vale a gente destacar aqui também, rapidamente, ó, que mais uma vez, David e Estrela, né, e aqui cita também o GB, participaram da atividade de hoje, né, a família vascaína. Então, assim, eu acho que o GB é um atacante, um centroavante com muita condição de ajudar. A gente sabe, até pegando o gancho do Andrei, eu passei, né, esse corte aqui do Andrei falando que tem muita vontade de trabalhar com o Fernando Diniz, porque ele teve contato com o Kennedy, com o Alexander, né, jogadores também jovens que trabalharam com o Diniz no Fluminense, tudo que ele pode tirar ali, né, a capacidade, aflorar, né, ajudar a desenvolver o talento, assim como está acontecendo com o Ryan. Então a gente sabe que o GB tem muito recurso. Um outro dia, né, eu peguei aqui um corte, amanhã eu estou até preparando também, maneiraço também, do lateral esquerdo do Vasco, um tal de Avelar. Olha, gostei, hein? Sei lá, hein? Abre teu olho aí, Piton. Então, assim, aquele jogo contra o Santos, até coloquei aqui, né, no nosso vídeo, o GB distribuindo, fez gol, lançamento, aparece para jogar, né? Ele tem, poxa, muito mais qualidade do que o Verrete para associar ali, por exemplo, com o Nuno, com o Coutinho, só que, claro, ele não tem a presença diária, nessa capacidade que o Verrete tem para marcar os gols. Mas, de repente, é um atleta aí que a gente ganha, né, pro decorrer da temporada, já que, assim, não só o Fernando Diniz, né, eu não tô criticando o Fernando Diniz nesse sentido, mas é um questionamento que a gente faz aqui sempre, né, entendendo a importância do Verrete, mas, sei lá, poxa, eu tô aqui, Ramon Dias, Rafael Paiva, Carille e agora, né, o Fernando Diniz. O Verrete é intocável. E eu acho que não pode ser assim, né, família vascaína. Em relação, né, ao Estrela e o David, falei certo, né? David, a gente já comentou um pouquinho no vídeo de hoje cedo, né? Acho que o Estrela é um jogador que tem uma capacidade também, tem talento para nos ajudar. E o David é um cara que performou. Depois de muito tempo sem jogar nada por onde passou, conseguiu contribuir com alguma coisa no ano passado. Então a gente torce também pelo retorno dele. Eu acho que o Diniz, cara, eu sei que a gente tá botando, né? Não sei vocês, tô botando muita expectativa no trabalho do Diniz. É muito nesse sentido também, de tentar valorizar, né, os jogadores da base do Vasco, né? Recentemente, até destaquei aqui também o Marrone, né, que foi vendido, não, vai jogar lá no Remo, e a gente sempre tem esse debate, né, poxa, o Vasco não consegue aproveitar a sua base, tanto no profissional e também uma futura venda, para ajudar, né, a pagar as dívidas e também ser competitivo. Então, de repente, essa molecada que tá chegando aí, né, o Leandrinho que tá voltando, o Ryan, GB, Estrela, a gente entende que essa galera tem potencial. De repente, o Diniz conseguindo encaixar esse time, que assim, família, eu sei que tá um momento complicado, mas tem jogadores de qualidade, né, o Nuno, Coutinho, acho que o PH é um cara que pode contribuir, na cabeça de área ali também a gente espera que o Paulinho possa crescer, o Tietchan tem recurso, então são jogadores que podem também auxiliar essa molecada, né? Então vamos torcer para que o GB continue aí, né, no profissional e possa nos ajudar. Família, seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de trazer esse trabalho aqui, show de bola, né, de um vascaíno numa outra rede social. Eu vou deixar aqui o nome certinho para você também seguir lá na outra rede social, falando sobre o trabalho do Admar Lopes. Achei muito interessante para a gente também ter conhecimento
de tudo que esse profissional pode agregar no Vasco da Gama, entender também as passagens que ele teve no Boa Vista e também no Bordeaux, num contexto de muita dificuldade financeira. Vale a pena acompanhar, porque o português já tá chegando aqui, olha, nem pisou no Brasil e a galera já tá reclamando dele. Vale lembrar, né, que a 777 tentou a contratação desse profissional à época. Olha só. Quem é Admar Lopes? Vem conhecer um pouco do novo executivo de futebol do Vasco da Gama. Admar Lopes começou sua carreira no futebol em 2009 como observador do Porto. Por lá foram 6 temporadas e saindo reconhecido como um dos grandes conhecedores da América do Sul, um grande alvo dos recrutadores portugueses. Diante do trabalho reconhecido nos Dragões, Admar Lopes foi contratado pelo Mônaco em 2014 para ser o braço direito de ninguém menos que Luiz Campos. Por lá, Admar teve grande influência, inclusive na formação daquele time, que chegou à semifinal da Champions League em 2016-17. Em plena ascensão profissional, o português então assumiu o cargo de coordenador de scouting do Lille, e por lá trouxe jogadores importantes como Victor Osimhen, Rafael Leão, Gabriel Magalhães e outros brasileiros também como Thiago Maia, Luiz Araújo e o próprio Léo Jardim, hoje goleiro do Vasco. Porém, ao dar o passo de se tornar um diretor de futebol de clubes, Admar Lopes encontrou dificuldades financeiras em todas as suas experiências. Primeiro no Boa Vista, em Portugal, ainda em 2020, e depois no Bordeaux, em 2021. Clube que acabou sendo rebaixado para a 5ª divisão justamente por uma ampla crise financeira. Admar Lopes tem o perfil que o Vasco precisa para diretor executivo? É isso que a gente vai saber agora. A primeira aparição desse português em sua carreira é no Porto, como observador, ou seja, ele participava da captação de talentos. Ele ficou no Porto de 2009 a 2014. Durante esse período, ele participou da captação de Rames Rodrigues, Jackson Martins, Otamendi, Danilo e Alexandro, jogadores carimbados que fizeram carreira pelo mercado europeu. Já com esse destaque dentro do scout do Porto, ele conheceu o português Luiz Campos, que levou ele para o Mônaco com o mesmo cargo, mas já como braço direito do seu compatriota. Por lá, eles levaram o Rames Rodrigues do Porto, já sabendo que se tratava de um bom jogador e um investimento milionário. Por lá também eles montaram um elenco que veio a ser campeão francês e semifinalista da Champions League, coisa que para essa equipe foi um grande sucesso esportivo e um dos maiores sucessos esportivos aí da curta carreira do diretor de 41 anos. Lembrando que essa participação ainda foi como scout. Posteriormente a isso, o português Luiz Campos leva o seu parceiro agora como coordenador de scout para o Lille, onde eles conseguem também montar um elenco que é campeão francês. Mesclando essa passagem pelo futebol francês, dá para citar muitos nomes importantes, tendo em vista que se trata de 2 elencos que foram campeões nacionais. Dentro do Mônaco, o Admar Lopes consegue captar jogadores como Fabinho, Lemar, Bakayoko e Bernardo Silva do Campeonato Português. Já no Lille, ele já trabalhava como coordenador de scout. Ele foi responsável por captar jogadores como Rafael Leão e Victor Osimhen, 2 grandes jogadores que posteriormente foram vendidos por milhões e se provaram 2 ótimas captações do português. E dentro desse próprio Lille, ele acaba contratando o atual goleiro do Vasco, que na época estava no Rio Ave, Léo Jardim. Já depois dessa passagem pelo Lille, o Admar Lopes decide seguir carreira como diretor. É onde ele volta a Portugal e atua no Boa Vista. A diferença do Boa Vista para essas 3 equipes que ele atuou entre scout e coordenador de scout é que era uma equipe com menor poder financeiro. Aí você deve se perguntar como ele estava no auge esportivo e escolheu decair tanto. Acontece que o presidente do Lille, naquela época, era o espanhol Gerard Lopes, que adquire o Boa Vista em Portugal e dá a chance para ele rumar como diretor. O Boa Vista passou por dificuldades financeiras e dentro desse curto período ele até consegue montar um elenco balanceado, começando pelo próprio goleiro Léo Jardim, que volta a Portugal com ele por empréstimo. Ele contrata também o zagueiro campeão do mundo com a França, Adil Rami. Admar Lopes fez 2 contratações curiosas também dentro desse período do Boa Vista. São elas Paulinho, atual volante do Vasco, e Nathan Santos, que era lateral direito do Vasco e foi ao Boa Vista, que ficou devendo posteriormente ao Vasco a multa do jogador. Prova do que eu falei, é uma equipe que teve bastante dificuldade financeira dentro dessa gestão. Após esse curto período, ele voltou para a França, já no Bordeaux, que curiosamente também é gerida pelo espanhol Gerard Lopes. Bom, como pudemos ver, como diretor, ele ainda está se testando e se provando dentro do mercado. Mas como scout, ele foi bem, como coordenador também, ele foi bem, e isso é um ponto importante, tendo em vista que o Vasco tem tido dificuldade nessa captação de talentos e não tem conseguido transformar em resultado esportivo e financeiro. Haja visto Sforza, Orelhano, Lloyd Augusto, Maxime, Jean David, jogadores que passaram pelo scout do Vasco e não renderam. Bom, depois de analisar o perfil e a carreira do diretor português Admar Lopes, você acha que é o nome certo para o Vasco? Comenta aqui e não esquece de me seguir. Tamo junto. Ok. Eu cismo com isso. Não é mais TV Fama Nelson Rubens, agora é Léo Dias, né? Mas, família, eu não sei se vocês acompanharam aí, mas tinha algumas páginas, né? Super Vasco, Net Vasco, destacando que a contratação do Admar Lopes já poderia envolver esse candango aí, que, né, era dono do Boa Vista, levou ele pra lá, depois aqui, Bordeaux foi pra lá também. Aí não, eu acho que
Que fase é essa? Que vida é essa nossa? Faltou dinheiro ali, faltou dinheiro lá? Não, pelo amor de Deus, para com essa fofoca aí, família vascaína. Mas assim, gostei muito dessa resenha aí, de conhecer um pouco mais do trabalho do Admar Lopes. Repito, a 777 também tentou a contratação desse profissional. Poxa, eu tava até vendo, né, o Pedrosa, o Garoni também falando sobre ele, e destacando exatamente isso aí, porque é um cara conhecedor do mercado e, né, pontuando aí todos os jogadores que ele participou, das contratações, da captação, né, de talentos, e a gente sabe que, poxa, isso é importante num primeiro momento para o Vasco, porque como ele pontuou aí, Jean Davi, Lloyd, Maxime, Deus que me livre. Mas claro, né, esse profissional precisa entender de mais coisas, contrato, estrutura, né, trabalhar com a base, tudo isso é importante. Eu sei que a gente gosta de valorizar tudo que vem de fora, né? Isso é uma realidade. Então, nomes como o Eduardo Freeland e também, né, o Bruno Costa, que estava no Fortaleza. Mas assim, o cara teve contato, eu acho que com grandes profissionais. Esse aí eu não conheço, né, que agora está ali, é conselheiro do PSG, mas foi um cara que passou pelo Mônaco, foi campeão francês, né, montou um time ali competitivo que chegou na semifinal, né, da Liga dos Campeões. Então o cara, né, estava ali auxiliando nesse sentido. Tenho certeza que acaba aprendendo muita coisa para continuar aí, dar seguimento na sua carreira. Então vamos torcer para o Admar Lopes nos ajudar demais. Família, seguindo aqui para a reta final do nosso vídeo, para a gente falar um pouco sobre o confronto de quinta-feira contra o São Paulo, um jogo muito importante, né? Para a gente tentar ter um pouco de, não vou falar paz, mas tranquilidade, já que, poxa, a gente não vai conseguir ficar tão longe ali, né, do Z4, mas vai ser um jogo importante nesse sentido para você ganhar, e aí a galera vai lá pro descanso, né, mais confiante, a torcida também, né? Porque eu acho que essa partida tem um ponto que é importante. O Vasco ficou 2 semanas, né, trabalhando. Então, um bom desempenho, um resultado importante, uma vitória, a primeira fora de casa, o torcedor, elenco, comissão técnica, poxa, se em 2 semanas a gente trabalhou bem aqui, conseguiu essa boa atuação, vitória, opa, então aqui nesse período maior a gente vai trabalhar muito mais, e aí vai ter confiança, o ambiente vai melhorar, tudo isso, né? Então, esse jogo de quinta-feira, além dos 3 pontos, carrega aí muita coisa, família, pra gente aproveitar nesse período aí de Copa do Mundo de clubes. Antes da gente destacar aqui algumas informações, olha o torcedor do São Paulo. Não é possível que isso vai acontecer com a gente na quinta-feira, não? Não. Vamos começar a falar aí de São Paulo e Vasco, depois a gente fala do Dineno aí. São Paulo e Vasco que se enfrentam na quinta-feira, 21h30 no Morumbi. São Paulo precisa de mais desses 3 pontos. Não preciso nem falar, né? Que o São Paulo precisa desses 3 pontos. Porque se não ganha, você tem uma chance de cair para uma zona de rebaixamento. E vai ter que passar o torcedor vai ter que passar 30 dias olhando para ir vendo o São Paulo lá embaixo na classificação do Brasileirão. Isso é triste, cara, é triste. Então precisa ganhar esse jogo, tá? São Paulo poderá contar com o Dineno, porque ele apareceu hoje no boletim informativo da CBF, no bid, está habilitado, se ele tiver, logicamente, bem clinicamente e fisicamente. Manter um pensamento positivo aí, meu pensamento é o seguinte, é ele estrear aí na quinta-feira, fazer 2 gols e o São Paulo ganhar do Vasco. É isso que eu tô pensando hoje. Tá aí. O São Paulo, né, acabou aproveitando essa janela mais curta e contratando esse atacante argentino, que não joga há um bom tempo, se eu não me engano, desde agosto, né, de 2024. Tá registrado e pode fazer a sua estreia amanhã, né? O São Paulo contratou ele até o final do ano, se eu não me engano, porque o Caleri joga mais nessa temporada. E aí, família, olha só, falando aqui rapidamente do nosso Vascão, em relação ao Ryan, que está servindo a seleção sub-20, posso até passar aqui algumas fotos dele, né? Tá tirando uma onda lá no Egito. Então tá aí, ó, Vasco monta esquema para contar com o Ryan contra o São Paulo. Vasco fez um upgrade na passagem de Ryan e adiantou a volta do atacante, que vai se apresentar no CT Moacir Barbosa na manhã desta quarta, quando Fernando Diniz comanda o último treino antes da partida contra o São Paulo. E o Pumita, me parece que vai se apresentar já lá em São Paulo. Mas o Pumita, né, é reserva e o Ryan é o jogador mais importante, né, família vascaína. Até assim, a gente tem até dificuldade, né, de entender assim, não sei, né, se de fato o Diniz vai botar ele pra rolar. Eu acho que vai, porque o Diniz dá muita moral pra ele, apesar do Ryan não ter trabalhado esse período aí, né, com o time. Mas é um jogador
como o Diniz fala, né, único nesse momento, porque o Adson não tá bem fisicamente, o Lodge não passa confiança, Teixeira, né, é um segundo atacante, ou entrar ali na vaga do Teixeira, Garré também não é esse jogador de explosão, de força física como é o Ryan, então provavelmente o Ryan vai ser titular, então é, né, muito importante esse esquema que o Vasco tá montando aí para trazer o Ryan para essa partida, família. E aí, falando rapidamente aqui do São Paulo, né, durante esses dias eu comentei com vocês que é um São Paulo muito desfalcado, que vai encarar o Vasco, aqui ó, mais uma vez, o Marco Antônio tá fora, Luiz Gustavo, volante, o Calheri tá fora, Oscar, Juan, Igor Vinícius, Lucas, o Ferreirinha, né, também tá fora dessa partida. E eu tava na dúvida em relação ao André Silva, um atacante até que fez um gol no Vasco em 2024, né? Ele vai jogar, ele tava suspenso contra o Bahia, e também o Alisson, né, aquele jogador que passou no Vasco, se eu não me engano, ali em 2013, né, eu acho que o Alisson jogou em 2013 no Vasco. E assim, o provável São Paulo, Rafael, Cedric, Soares, Arboleda e Alan Franco, Enzo Dias, né, o Wendel não tá por aqui, Pablo Maia e Alisson voltando ao time, Luciano, Lucas Ferreira, André Silva e Luca. É um São Paulo muito desfalcado, né, família? E o Vasco não deve ter mudança nenhuma. Nossa única preocupação nesse momento é a questão do Ryan, mas entendo que o Ryan... A questão do Ryan é um desgaste, né? Porque ele jogou essas partidas aí, viagem e tudo mais, mas o restante do time, né, família, tem que estar voando baixo, né? Foi um período aí para trabalhar e também para descansar, né, visando esse jogo aí contra o São Paulo. Amanhã estamos de volta. Fui, leu!